Preferisco aziende con margini del 200, 300%, 400%, 500, 2000% e via dicendo. Interessante negócio é este. E os negócios onde a margem de lucro é de 10%? Bom, isso não é interessante, geralmente acaba mal. Desaconselho iniciar esse negócio. Aqui. Bom, por exemplo, o Google tem um markup de 10.000%. Isso eu posso te dizer. Na Apple, acho que a margem de lucro é de 500, 600%. Todos nós amamos a Apple. Todos vocês sentam com a Apple, mas é 600, 700%. Isso é procento, tá? Não se esqueça que com o faturamento naquele ano de 100 bilhões de dólares, o lucro líquido da empresa, pense na cifra, 25 bilhões de lucro líquido. Provavelmente tem 60 mil milhões e tudo mais. Ou seja, esta é uma empresa que simplesmente vende essas contas para nós, como papuas. Tá, mano. Ele ganha muito dinheiro. Aqui eu vi em algum lugar uma bolsa Louis Vuitton, mas é a mesma história, é 700% devido ao fato de ser uma bolsa de couro chinesa comum. Mas quando colocaram o Louis Vuitton lá, o preço... Aqui está o negócio em questão para o qual nos dedicamos. Qual é a objeção mais comum? No Metaphor Disneyland, que não há bens lá, que o dinheiro surgiu do nada. Este vídeo antigo de Tinkoff não poderia vir em melhor hora. Pense bem, no final ele confessou, como se estivesse em espírito, até se sentiu engraçado. O que diz uma bolsa Louis Vuitton? Ou seja, apenas uma bolsa comum de couro chinesa na qual você cola algum tipo de logotipo e pronto. Com isso ganharás 1000%. Pergunta de atenção, então a produção aqui é onde? Ou seja, o que ganhar dinheiro tem a ver com a produção em geral? Bem, isso é tudo que Tinkoff acabou de listar. Bem, que tipo de produção? Vamos encarar a verdade. Você já olhou estatísticas ou se interessou por números? Veja-se a rentabilidade de, por exemplo, promotores imobiliários e agricultores. Na verdade, todos moramos em apartamentos, em casas. Todos nós queremos comer vegetais e frutas. Veja a lucratividade deles. Ou seja, de acordo com a lógica de Tinkoff, não há necessidade de fazer tudo isso. Basta praticar. Escolhi a palavra certa no vídeo anterior. Isso é lucrar. São vendedores ambulantes desprezíveis que captam simplesmente. Além disso, Tinkoff, sabe? Esse é um vídeo antigo, eu digo, o participante mandou. Foi assim que ele olhou para a água, que ele é assim mesmo. Bom, ou eu tirei da língua dele ou ele tirou de mim. Mas não vi esse vídeo. Vendo, teria imediatamente comentado. O que ele disse é que está um lixo chinês, uma bolsa de couro chinesa. Basta colar nela e vender por 1000%. Bom, isto é, eu tenho uma pergunta que eu coloquei sem rodeios. Essa pergunta não desapareceu. O que a produção tem a ver com isso? Onde está a produção aqui? Ou seja, aqui estamos, repito novamente, vou resumir, vamos começar pela base, na verdade pela taxa básica do Banco Central. Qual é a taxa básica do Banco Central? 16% em nosso país. Isso significa que todo o dinheiro recebido a crédito, ou seja, para cada 100 mil rublos, você deve devolver 116 mil rublos ao banco por ano. Mas não você. Você não pode pedir dinheiro emprestado ao Banco Central. Você toma empréstimos de bancos comerciais, intermediários, que também investem seus juros lá, também juros do nada. Tiraram 16 do banco, dão para nós, gente comum, escravos, 20% cada. 4% são simplesmente para nada. Simplesmente porque transferiram dinheiro do Banco Central para vocês, que temos a capacidade técnica de mexer no dinheiro. Então acontece a pior coisa. Mesmo que você não contraia empréstimos, todos esses empréstimos estão incluídos no preço de absolutamente todos os bens e serviços. Porque inicialmente, onde conseguir o capital inicial? Faça um empréstimo, é isso. Contrair um empréstimo imediatamente impacta o crédito. Ou seja, você deve levar em consideração no preço do produto o aumento da taxa básica e também os seus juros. É por isso que Tinkoff diz que uns 10% não são interessantes. Porque quais 10%? Como então pagar ao banco? Mais precisamente do que você viverá, do que viverá se der todos os seus lucros aos banqueiros. Todo mundo se esforça, querendo vender como vendedor ambulante, mesmo falando como sombra. Ninguém quer fazer nada, isso é o pior. Agora não estamos falando disso, agora estamos falando puramente tecnicamente. O pior é que todo mundo está aumentando o preço do nada. Todo mundo está tentando comprar mais barato e vender mais caro. É isso que se resume a chamada e tão querida produção. Bem, por exemplo, tenho amigos, rapazes, que simplesmente compram roupas no mercado chinês e as vendem com uma margem de lucro de 700, 800%, ou até 1000. 10x mais caro. Bem, isso acontece. Raramente, é claro, mas 500 é como lá. Aqui onde está a produção? Bem, onde está a produção aqui? Contarei demais. Sergei Pantelevich tem um artigo maravilhoso, vou anexá-lo a este vídeo. Compreenda e finalmente entenda que o MMM não é uma espécie de pirâmide que surge do nada, no sentido de ganhar dinheiro.
Isso não é algum tipo de mal. Esta é a única cunha que pode ser usada para derrubar a cunha que, enfim, grosso modo, os banqueiros colocaram entre todos nós, que nos separaram, nos transformaram em escravos destas instituições de crédito e nos impuseram estes valores para que somos como Tinkoff. Então ele achou engraçado argumentando isso. Ou seja, você deveria dizer e lutar por tais negócios, onde você simplesmente compra merda chinesa, coloca um selo e lá o terceiro moscovita vende. 3, querido, se não 4, 5 vezes mais caro. Isso é tudo. Isso é o mais terrível. A única maneira de parar tudo isso é finalmente entender como funciona a economia mundial em geral. Acabei de explicar para vocês em poucos minutos que não há nada complicado aí e começar a neutralizar isso de alguma forma, e não apenas de alguma forma. Existe um fundo de ajuda mútua, com o nome de Sergei Mavrodi, onde as cunhas são derrubadas com cunhas, onde o dinheiro dos banqueiros, ou seja, os fundos emprestados, pode ser usado para o bem, ou seja, para prestar assistência gratuita às pessoas que têm esse dinheiro. Não vou entrar em detalhes agora para não confundir você. Vou deixar todos os links abaixo deste vídeo. Podemos muito.